Solicitar providências com a necessária antecedência para a alimentação da subunidade, quando esta deva permanecer em serviço ou instrução, em lugar distante do quartel, bem como para o fornecimento dos indispensáveis recursos médicos de urgência. 46. Verificar, pelo menos semestralmente, a escrituração, a existência e o estado do material da carga da subunidade e tornar efetiva a responsabilidade dos seus detentores pelas faltas ou irregularidades encontradas, participando ao fiscal administrativo a situação do material. 47. Anotar em BI da unidade os assuntos que devam ser lidos à subunidade. 48. Aditar ao BI todas as ordens, instruções e providências que julgar necessárias. 49. Assistir pessoalmente ou por intermédio de um oficial subalterno à leitura do BI à subunidade. 50. Fazer registrar diariamente pelos instrutores a instrução por eles ministrada, as faltas verificadas, os resultados obtidos e todas as observações úteis ao julgamento do desenvolvimento de cada ramo da instrução, assim procedendo também com a que pessoalmente ministrar. 51. Escalar mensalmente um oficial subalterno para seu auxiliar imediato na administração e na disciplina da subunidade, sem prejuízo de suas funções normais, a fim de melhor orientá-lo de acordo com a sua experiência na aplicação dos preceitos regulamentares. 52. Assistir diariamente à limpeza dos animais ou ao escalar um subalterno para fazê-lo, quando for o caso. 53. Realizar pessoalmente o pagamento das praças da subunidade, quando este não estiver centralizado no S1 ou em outros órgãos pagadores. 54. Assistir, em princípio, semanalmente ao rancho dos cabos e soldados, acompanhado pelo menos um oficial subalterno. E 55. Salvo ordem em contrário, a pôr a respectiva rúbrica assinatura nos documentos elaborados sob sua responsabilidade. Artigo 114. Os oficiais subalternos da subunidade são os principais auxiliares do respectivo comandante para a disciplina, instrução, educação e administração da tropa, incumbindo a cada um: 1. Manter-se a par das instruções e ordens do comandante de subunidade, a fim de secundar-lhe os esforços e tornar-se apto a substituí-lo eventualmente, sem solução de continuidade. 2. Estudar, quando mensalmente escalado como auxiliar em administração e disciplina da subunidade, todas as questões que tenham de ser resolvidas pelo seu comandante e submeter-lhe a solução que daria, citando as disposições regulamentares que o orientaram. 3. Comandar e instruir a fração que lhe for atribuída. 4. Cumprir com esmero as ordens do comandante de subunidade, sem prejuízo da iniciativa própria que lhe cabe usar no desempenho de suas atribuições. 5. Ter pleno conhecimento das disposições regulamentares em vigor e das ordens e instruções particulares do comandante de unidade e do comandante de subunidade. 6. Ler diariamente o BI e seus aditamentos. 7. Responder por ordem de antiguidade pelo comando da subunidade, tomando, quando necessário, qualquer providência de caráter urgente. 8. Comparecer pontualmente ao quartel e aos locais de instrução, participando com antecedência, quando por motivo de força maior se encontre impedido de assim proceder, mantendo seu substituto imediato em condições de substituí-lo na instrução sem tardança e sem solução de continuidade. 9. Assistir à distribuição de fardamento e material ao pessoal de sua fração, bem como às revistas de fardamento. 10. Visitar frequentemente o alojamento, as baias, o canil, as garagens e os depósitos a seu cargo, zelando pela limpeza, pela conservação
e pela boa ordem dessas instalações. 11. Responder pela carga e pela conservação do material que tenha sido distribuído à fração sob seu comando. 12. Solicitar ao comandante de subunidade o material necessário à limpeza e à conservação de armamento, equipamento, arreamento e viaturas a seu cargo. 13. Participar, por escrito, ao comandante de subunidade os extravios de objetos distribuídos às suas praças ou à sua fração, indicando os responsáveis se houver. 14. Zelar pela correta apresentação de seus homens e passar sua fração em rigorosa revista antes de incorporá-la à subunidade nas formaturas. 15. Fazer cumprir rigorosamente, no âmbito de sua fração, as prescrições de prevenção de acidentes na instrução e em atividade de risco. 16. Registrar pessoalmente a instrução que tiver ministrado de acordo com as disposições em vigor. 17. Entender-se com as autoridades superiores da unidade em objeto de serviço somente por intermédio do comando de subunidade ou por ordem deste, salvo no desempenho de serviço sujeito diretamente à autoridade superior. 18. Apresentar-se ao comandante de subunidade logo que este chegue ao quartel, ou assim que os seus afazeres o permitam. 19. Conhecer individual e perfeitamente bem todas as praças de sua fração, não só para obter o máximo resultado na instrução, como para bem assessorar o comandante de subunidade. E 20. Assistir, em princípio, diariamente, com ou sem a presença do comandante de subunidade, ao rancho dos cabos e soldados de sua fração. Parágrafo único. Os tenentes, durante os 2 primeiros anos de serviço neste posto, devem ser classificados como oficiais subalternos de subunidade, não sendo desviados para outras funções, nem mesmo dentro da própria unidade, concorrendo, porém, às substituições temporárias que lhes incumbem. Artigo 115. Os aspirantes a oficial exercem as funções inerentes aos oficiais subalternos, com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em lei, regulamentos e instruções específicas. Seção 2. Do subtenente encarregado material. Artigo 116. O subtenente é o encarregado do setor de material da subunidade, cuja administração lhe incumbe auxiliar de conformidade com as ordens do respectivo comandante, de acordo com as atribuições que lhe são fixadas em legislação e regulamentos vigentes, cabendo-lhe ainda: 1. Entregar mediante recibo o material distribuído aos pelotões ou às seções e às outras dependências da subunidade, e, bem assim, qualquer artigo que, por ordem do respectivo comandante, deva sair da sua reserva, fornecendo aos pelotões e às seções, quando tenham um depósito próprio, a relação do material distribuído conferida com a que fica em seu poder. 2. Entregar para formaturas ou exercícios o material dos pelotões ou das seções, verificando o seu estado ao recebê-lo de volta e participando as faltas ou os danos verificados ao comandante de subunidade. 3. Propor ao respectivo comandante de subunidade todas as medidas que julgue convenientes para o melhoramento das condições materiais da subunidade. 4. Organizar e assinar todas as relações de material que devam ser apresentadas pela subunidade, submetendo-as à apreciação do comandante de subunidade para a aposição do visto. 5. Acompanhar o comandante de subunidade nas revistas e inspeções de material e na inspeção diária do armamento da subunidade. 6. Solicitar aos comandantes de subunidade as formaturas especiais que se tornarem necessárias para a verificação e a fiscalização que lhe incumbem. 7. Encarregar-se, de acordo com as instruções do seu comandante de subunidade, das providências relativas à alimentação da subunidade, quando esta deva permanecer em serviço ou instrução, em lugar distante do quartel. 8. Instruir os sargentos e cabos da subunidade nos assuntos relativos à escrituração e à contabilidade do material, e auxiliar na instrução geral das praças
na parte referente à conservação e ao uso dos uniformes e à limpeza do armamento. 9. Exercer nas formaturas o comando de pelotão ou seção, quando determinar o comandante de subunidade, ou quando lhe incumbir por direito. 10. Exercer sobre o pessoal da subunidade a necessária autoridade da ausência do respectivo comandante e de seus oficiais, recorrendo ao subcomandante de unidade quando necessário, e submetendo seus atos à consideração dos seus comandantes de subunidade. E 11. Apresentar-se diariamente ao comandante de subunidade, logo que este chegue ao quartel, informando sobre o andamento das ordens recebidas. Artigo 117. O subtenente, para o desempenho das suas múltiplas atribuições, tem como auxiliares o furriel, o mecânico de armamento leve e os soldados capacitados para o exercício das diferentes atividades. Seção 3. Do sargenteante e dos sargentos. Artigo 118. Os sargentos são auxiliares do comandante de subunidade e dos oficiais da subunidade em educação, instrução, disciplina e administração. Eles incumbe ainda assegurar a observância ininterrupta das ordens vigentes, angariando a confiança dos seus chefes e a estima e o respeito dos seus subordinados. Artigo 119. Ao sargenteante de subunidade incumbe: 1. Ter a seu cargo toda a escrituração corrente da subunidade, referente a pessoal, ao serviço e à instrução, e executá-la auxiliado pelos demais sargentos, mantendo-a em dia e em ordem e submetendo a apreciação do comandante de subunidade para a posição do viço. 2. Fiscalizar a execução da escrituração que distribuir aos seus auxiliares, ficando responsável pelas irregularidades existentes. 3. Organizar as relações de pessoal para as escalas de serviço a cargo da subunidade. 4. Responsabilizar-se pelo arquivamento de todos os documentos que devam ser conservados na subunidade, de acordo com as normas em vigor. 5. Organizar um índice dos assuntos publicados nos BI que interessem à subunidade. 6. Responder pela subunidade na ausência dos oficiais e do subtenente, exercendo sua autoridade sobre as demais praças, nas questões de serviço e disciplina. 7. Proceder à chamada ou verificação das praças nas formaturas, anotando as faltas. 8. Instruir os demais sargentos nos assuntos concernentes à escrituração, a fim de pô-los a par do serviço e prepará-los para substituírem em seus impedimentos. 9. Auxiliar na instrução da subunidade, como lhe for determinado pelo respectivo comandante. 10. Estar em condições de substituir os oficiais subalternos no comando de pelotão ou seção.